Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma análise, falar sobre o Cadif 11, que é o FII Infra da Kinea. Acho que é o primeiro mês que eu falo para vocês sobre ele aqui, mas eu trouxe especificamente porque é um ativo que me interessa muito, provavelmente eu devo incluir na minha carteira, e os meus alunos, tanto os alunos quanto os que assinam o Membro Plus devem ter visto ele aparecendo aí no relatório, né? Mas obviamente não vou dar spoiler. Se você tiver interesse em receber esse relatório, seja Membro Plus aqui do canal ou seja meu aluno, que aí além de você receber o relatório, você vai aprender a analisar fundos de uma maneira profissional. Então vamos lá falar sobre o Cadif, que é o FII Infra da Kinea. Pessoal, só para vocês entenderem, eu acho que vocês que me seguem, já são inscritos aqui no canal, já devem saber o que é um FII Infra, porque inclusive a gente já está falando, acho que é o Juro 11 e o IFRA 11 que eu tenho trazido aqui no canal. Vou trazer então o Cadif como mais um FII Infra. Se você tiver interesse em mais algum que eu não traga aqui, deixa aqui nos comentários. FII Infra é aquele ativo que investe em debêntures de empresas de infraestrutura e se aproveita da isenção de imposto de renda porque as debêntures são incentivadas. Ou seja, são ativos que você não tem imposto de renda no ganho de capital, ou seja, você vender ou os rendimentos, principalmente os rendimentos no caso das debêntures, não são tributados, e no caso, como por ser uma renda fixa, né, não entra na tabela regressiva, e no caso do FII Infra, além de você não ter tem imposto sobre os rendimentos, você também não tem imposto no ganho de capital. Então se você vender mais caro do que pagou, você teve lucro, você não precisa pagar imposto. Essa é uma das grandes vantagens dos fundos de infraestrutura, além de você estar incentivando e investindo num setor que seria difícil de você investir como pessoa física, simplesmente porque os FII Infra eles investem em empresas de infraestrutura que normalmente não são listadas em bolsa. Então você, como pessoa física, não teria acesso a isso. Então falar sobre o Cadif, agora relatório de 2024, primeiro desse ano. Vamos lá. Ele é bem antigo, ele é de 2017, tá? Se vocês, para quem tá chegando agora e tá vendo esse tipo de ativo, ele não é um ativo novo, é de 2017, tem um baita patrimônio de 2,7 bi, pagamento de 1,10 por cota, 136 cota de mercado, cota patrimonial 134. E aí um ponto que eu acho que eu queria até entender o porquê que o Cadif não fez a emissão ainda, porque ele já está com a emissão aprovada. Se vocês verem aqui, a data da ata de aprovação é do dia 13 de novembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, há 3 meses já, ele está com a aprovação, já foi aprovada a emissão, da emissão de 3 milhões e 800 mil cotas. Obviamente não tem o valor ainda, porque precisa pegar o valor do patrimônio, então já tem aprovado isso, porém ainda não emitiram, não sabemos o porquê ainda. A gente precisa, a Kinea pode ser que estava esperando subir um pouco a cota de mercado para poder fazer, né, passar a cota patrimonial. Então vamos aguardar. Então logo o Cadif vai aumentar bastante. Então se a gente pegar mais ou menos hoje, com essa quantidade de cotas aqui que está aprovada, de 3 milhões e 800. Se a gente pegar aqui, fazer umas continhas rápidas, só para a gente ver quanto seria a captação no valor de patrimonial de hoje, tá? 3 milhões e 800 vezes 134,79. A gente está falando de uma emissão de 500 milhões, 512 milhões, tá? Então vamos esperar para ver quando que o Cadif vai fazer emissão. Risco de crédito baixo, eu considero ele muito conservador dos FII Infra, eu acho ele o mais conservador de todos. Carteira do fundo contém 50 emissões, 41 créditos AAA, objetivo é de 0,5 a 1% acima da NTNB. Vejam, ele é muito próximo do Tesouro, então ele precisa ter um pouquinho de rendimento acima do Tesouro, porém vejam que o spread que eles buscam é muito pequeno, então é por isso que eu considero ele bem conservador. É praticamente uma renda fixa, Então eles colocam renda protegida de inflação, livre de IR, que eles colocam alíquota zero no IR no ganho de capital e rendimentos mensais.
Então, se a gente pegar aqui os pagamentos 1 e 10 por cota, sendo 73 referente a juros, 31 referente a correção monetária e 0,6 que eles têm de lucro acumulado no semestre para poder manter esses 1 e 10. Aqui eles já colocam um ponto de mercado, eu já falei em alguns vídeos sobre o desempenho de janeiro, mas é sempre importante pegar a Kinea, que eu gosto bastante das análises que a Kinea faz, ó, o mercado de renda fixa, porque aqui eles olham muito mais o mercado de renda fixa do que renda variável comparado com os outros, com os fundos imobiliários, por exemplo. No mercado de renda fixa local houve elevação da taxa de juros e por conta disso o IMAB5 caiu, o IMAB, né, não é o IMAB5, caiu 0,45, as taxas de juros americanas subiram nesse mês de janeiro. No Brasil houve a divulgação do IPCA 15 abaixo do esperado, exerceu força de baixa nas taxas de juros de curto e médio prazo. Mas mesmo assim ainda segue com essa perspectiva de meio ponto percentual nas próximas 2 reuniões, o que baixaria a taxa Selic para 10,50, né, 10,5. Aí eles colocam adicionalmente em janeiro houve a divulgação do plano Nova Indústria Brasil, que é a utilização do BNDES para financiamento da indústria brasileira. E aí eles até colocaram isso no CAFOF, se eu não me engano, falando que eles não veem tanto problema, porque por mais que vai ser usado um banco público, as taxas vão ser taxas de mercado. Então eles até colocam aqui, né, que os financiamentos anunciados seguirão via TLP, taxa de longo prazo e taxa de mercado com recursos advindos do FAT. Então, eles entendem que talvez não tenha, o risco da dívida pública continua gerenciável. Essa é a visão da Kinea sobre esse plano. Eles colocam aqui, temos indicado que há 2 fatores que vão contribuir para uma procura por esses ativos. Eles colocam aqui porque a questão da procura por debentures, né? Inclusive aqui eles não estão falando, na verdade aqui nesse caso no FINFRA eles não vão falar, mas eu queria falar um pouco sobre essa lei 12.431, na verdade a 14.801 que criou a debenture de infraestrutura. Mas o primeiro ponto é a introdução de imposto come-cota sobre fundos exclusivos, que é aquela pele da offshore, então vai fazer com que possa existir uma migração de recursos desses fundos para esse tipo de ativo, para as debentures. Desculpa. E um segundo ponto, a promulgação da Lei 14.801, que cria a nova debenture de infraestrutura e concede benefício fiscal para o emissor, ao invés de concedê-lo ao investidor. Então, eles entendem que talvez essa lei ela não vai mudar a dinâmica, pelo menos, na verdade não eles, mas eu acho que acho que é o Juro 11, se eu não me engano, eles falam sobre essa lei, que não vai haver nenhum, assim, disputa para os FINFRAs, talvez os FINFRAs não invistam essas debêntures exatamente porque a isenção está apenas para quem está emitindo e não para quem está investindo. Bom, aqui eles falam que em janeiro não fizeram nenhum investimento, mas tem previsão de 3 novas operações a serem desembolsadas nos próximos 2 meses, sendo que 2 delas serão exclusivas para fundo de infraestrutura da Kinea. Aqui agora as operações encerraram a posição de debêntures da autopista. Aí eles colocam aqui que essa debênture foi adquirida no trimestre de 23 e o montante total da compra, né, foi de aproximadamente 100 milhões, com spread de NTNB 2028 mais 1,8%. E concluindo as vendas com spread médio de 2028, 1,5%. Bom, o que mais aqui? Aqui o retorno do fundo, né, ele está acima dos benchmarks. No caso, o benchmark de FINFRA é o IMAB, tá? Que é um índice de títulos públicos vinculados à inflação. Veja, ele é lá desde 2017. Aqui, alocação de segmento, a maior parte dele saneamento, depois transmissão, geração solar, rodovias. Então tá bem mais nessa parte de energia e saneamento. Grande parte AA, como a gente falou lá em cima. Aqui as debêntures do Cadif e assim a maior proporção é da Hélio Valgas Participações 9,3 IPCA mais 8,26, tá? Então ele é bem diversificado, tem bastante coisa, né? Tem bastante ativo na carteira. Gosto bastante de rendimento semestral, mensal. E aqui
cada uma das debêntures aqui, né, falando sobre em que segmento que está. Aqui, por exemplo, o Complexo Via Pioli é geração eólica, a gente tem saneamento, a BRK ambiental, e aqui ele mostra todas as debêntures do fundo, aqui a partir de 2017, que ele é bem antigo, né? Cadê ele? Não tem taxa de administração, não tem taxa de performance, e é isso aí, pessoal. Assim, não tem muito. A precificação desse tipo de ativo é um pouco complexa, inclusive eu detalhei bastante no relatório para os alunos, mas é isso, a gente vai continuar acompanhando o CADIF e vamos ver se no próximo mês já sai a emissão, ou pelo menos algum indício aqui no relatório sobre a emissão que já está aprovada, né? Para a gente ver se ele aumenta ainda mais esse patrimônio. Ele iria para, basicamente, se a gente pegar aqui no... Deixa eu pegar aqui. Ele iria para praticamente, deixa eu voltar para aqui, 3.3 bi, 3.2 bi de patrimônio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se vocês quiserem que tenha mais algum FII Infra aqui, deixem aqui nos comentários, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.